Dos Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 18, nós lemos semana passada. Eu queria voltar a ler com você esse texto aqui. A partir do versículo 30, 1 Reis, capítulo 18, versículo 30 em diante. Quero lembrar que na quarta-feira tem o culto das irmãs, e as irmãs, como a gente está em Outubro Rosa, campanha pelo câncer de mama, contra o câncer de mama, as irmãs pedem para que venham de rosa nesse culto. É isso, né? A informação que eu tive foi essa. A Ana está lá falando, é isso aí, é isso aí. E no sábado nós vamos ter aqui o Steiger. Steiger é um movimento que lida com juventude, especialmente trabalha com evangelização de jovens dentro dos ambientes urbanos, nas grandes cidades. Nós, diretoria, chegamos a consenso de emprestar o prédio para que o evento fosse realizado aqui. Já estiveram aqui em 2019. Foi uma bênção. Então, são jovens vindos de Brasil todo, e eles recebem o que aqui? Treinamento e algumas performances artísticas, orientação, oração, cultos. Então, vai desde as 9 da manhã até as 9 da noite. E se você, jovem, ainda não se inscreveu, acho que o link para inscrição está no Insta dos jovens também, né? Pode disponibilizar lá? Alguém pode falar alguma coisa para mim? Ok? Então, clica lá, se inscreve se você não fez isso e participa com a gente. O pessoal da IBEC, isso tem um custo, né? O pessoal que é da IBEC, pelo fato de nós termos emprestado o prédio, é vascainamente, é na faixa. Brincadeira. Se você quiser contribuir com o ministério, também pode, claro. Reis 18, 30. Diz assim o texto da palavra de Deus. Então Elias disse a todo o povo, aproximem-se de mim. O povo aproximou-se, e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, e disse: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra do nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade para 2 medidas de semente. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes, derramem-nas sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse. E eles o fizeram de novo. Façam-no pela terceira vez, ordenou. E eles o fizeram de novo pela terceira vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, que eu sou Teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem Tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo saiba que Tu és, que Tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para Ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Oremos. Senhor, obrigado pela Tua palavra, que é viva e eficaz, que pode realmente mudar a nossa história, mudar a vida das pessoas, e isso tem sido uma realidade ao longo dos séculos. Muito obrigado, Senhor. Dá-me graça, simplicidade, unção, e que o Senhor possa falar com o Teu povo congregado aqui, e com aqueles também que estão em casa, acompanhando isso pelo YouTube, seja ao vivo, seja depois. Abençoa-nos segundo a Tua misericórdia. Em nome de Jesus, amém. Eu falei semana passada sobre essa realidade, dessa duplicidade
falei sobre o contexto do profeta Elias e disse que Deus detesta a duplicidade, porque sempre os homens foram ou A ou B, né? Sempre estava naquela crise. E aí o Elias vai até falar, né? Até quando vocês vão ter duas opiniões, né? Se o Senhor é Deus, sigam o Senhor. Se Baal é Deus, sigam Baal. Falei inclusive sobre essas duas entidades que eram adoradas nesse contexto aqui em Israel, Samaria. Acabe casou-se com uma Sidônia, que é uma outra região, na região da Cananéia, dos cananeus. Ele se casa com Jezabel, que era filha de Etbaal, ou seja, um servo de Baal. E ela traz para Israel essas venerações, essa adoração a deuses pagãos. Isso já tinha começado lá em Salomão, né? Salomão casou-se com 1000 mulheres. Não falei nada, vocês que estão aí. 1000 mulheres. Claro que era estratégico isso, porque ele ampliava os seus domínios, os seus reinos. Isso acompanha, né, a história, até na Idade Média. Muitos casamentos eram simplesmente contratos para que o reino se ampliasse. E Salomão já começou isso lá atrás. Então, muitas mulheres pagãs estavam dentro desses contextos. Aí, 100 anos mais tarde, em Elias, a gente tem o mesmo contexto. Acabe se casa com uma que não é de Israel, e a palavra fala que ninguém antes dele fez tão mal para a nação como ele. Ele chegou, inclusive, ele era um adorador de Baal e também de Asherá, que era uma deusa da fertilidade. Por isso também que Elias disse para o Acabe: é assim, então, segundo a minha palavra, não vai chover durante 3 anos, não vai chover. Não deu prazo, a gente sabe que foi 3 anos e meio. Exatamente por isso, cadê o poder da deusa de reverter essa situação? Mostrando a realidade de que só o Senhor era Deus. Mas aqui ele provoca o povo de novo. Ele fala: até quando vocês vão ficar divididos? Até quando vocês vão oscilar entre 2 caminhos, 2 opiniões? Por quê? Porque Deus detesta a duplicidade. Ele quer a integridade da nossa parte. Foi isso que eu afirmei na semana passada. Diante dessa fala de Elias, o povo não respondeu nada. E aí tem todo um contexto aqui que a gente explorou com os irmãos, para que lembremos que hoje a gente vive dias muito difíceis dentro das próprias igrejas. Os contextos são bem complicados, porque as pessoas, aos poucos, elas vão realmente migrando de um temor a Deus, né, assim, antes a gente tinha a necessidade de se alimentar da palavra de Deus. Todos nós temos, graças a Deus. Mas, assim, muitas lideranças vão lendo a Bíblia como se fosse um corpo morto. Eu lembro do querido Irlande Azevedo, meu professor da teológica, que foi professor do pastor Sérgio também. Ele dizia o seguinte, em sala de aula, numa aula que a gente tinha de sábado, das 8h30 da manhã às 5 da tarde, 1h30 de almoço, um cafezinho de tarde, 3h15. Mas ele, já com idade avançada, ele não titubeava e não deixava a classe se perder. Uma das falas dele foi a seguinte: vocês estão aqui para estudar a palavra de Deus e não para fazer autópsia dela. É um livro vivo, isso é a palavra de Deus. Mas hoje os homens fazem autópsia da Bíblia. É um corpo morto, é uma coisa para você estudar como você estuda, sei lá, Aristóteles, Platão, filósofos antigos, aí mais um texto. Qual texto? Bíblia, então vamos lá. Não. A gente sabe que a palavra de Deus é a palavra de Deus, de Gênesis a Malaquias, de Mateus a Apocalipse. É toda ela o conselho de Deus para nós, e nós reafirmamos isso. Porque hoje em dia muita gente está em dúvida disso. Começa a se relacionar com o texto como se fosse mais um texto. Não. É a palavra de Deus que nos traz paz, que nos trouxe paz. É a palavra de Deus que nos orienta os caminhos. É a palavra de Deus que nos fez nascer de novo. É essa palavra que pode realmente nos orientar sobre tudo na nossa história, na nossa vida. Nós cremos nisso e afirmamos isso. Enfim, eu até citei o texto de 2 de Timóteo capítulo 4,
porque a gente está num tempo que Paulo já prenunciou isso lá atrás, né? Primeiro século ele disse: virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Então, esse é um texto muito sério e é um texto que a gente percebe que, proferido naquele momento, no primeiro século, o efeito dele está sobre nós até hoje. É uma advertência muito séria essa. E em todos os tempos foi assim, irmãos. Evidentemente que nós, quando a Luísa era bem pequenininha, a gente saía de carro, e eu sei que seu filho nunca fez isso, mas ela fazia. Está chegando, pai. Dobrou a esquina, está chegando. 5 quarteirões, está chegando. E era uma distância de 100 quilômetros, mais ou menos. Aí eu falava para ela o seguinte: olha, está mais perto do que estava. Está mais perto de chegar do que estava. Então, a gente não sabe quando o Senhor vai voltar. Os sinais são fortes? São. Muito fortes. Mas nós não sabemos. Em todos os tempos, em todos os momentos da história da igreja, houve dias terríveis para a igreja. Desde os momentos em que a igreja teve prosperidade em Jerusalém, depois passou por perseguições dos romanos, primeiro dos judeus, né? Com a morte de Estevão e toda aquela deflagração assim, de perseguição por parte das autoridades religiosas. Paulo era uma delas. Depois a gente tem os imperadores que mataram muitos cristãos, foram lançados muitos em arenas e tudo mais, comida de leões. Enfim, aí com o assentamento da igreja, tiveram outros problemas. Enfim, mas a igreja sempre foi perseguida, sempre teve momentos de muita dificuldade. Aí quando a gente tem o iluminismo, a partir do século XVIII, XIX, a gente tem uma outra configuração em que a igreja ela deixa de ser perseguida e ela passa a ser do geral, do comum. E aí você vai estudar os textos bíblicos e vai começar a pontuar que aquilo não é bem assim, né? Vai começar a pôr em dúvida as questões para nós pétreas, para nós entendemos como palavra de Deus, por exemplo, o nascimento virginal, a ressurreição de Jesus, e etc. Essas coisas começam a ser questionadas. E isso tem um efeito que até os nossos dias chega em nós. Então, há 150 anos na Europa, há 70 anos nos Estados Unidos, chegou aqui. Já faz um tempinho que está por aqui. Sempre houve isso, mas, de novo, Deus detesta a duplicidade. Nós cremos na palavra de Deus, amém? De capa a capa. Não só isso, nós também entendemos que os dias são maus. E nós não vamos construir para nós cisternas rotas que não retêm águas, mas nós continuaremos bebendo da fonte da palavra que o Senhor providenciou para nós. Ditas essas coisas, aí eu li um texto que eu quero pensar com vocês um pouquinho sobre essa restauração do altar que Elias faz aqui. A gente leu isso, né? Elias chama o povo, pede que o povo se aproxima, esse povo se aproxima e ele repara o altar do Senhor que estava em ruínas, né? O símbolo das 12 pedras que ele coloca ali, cada uma pedra para cada tribo de Israel, né? E é interessante perceber que quando ele fala sobre essas 12 pedras, o texto fala para nós, diz que a cada uma delas, né, os descendentes de Abraão, Isaque e Israel, né, dá esse título de Israel justamente por quê? Justamente porque ele está no reino do norte, mas o projeto de Deus é a unificação do reino, o projeto de Deus era a unidade. Então, a representação não é só das 10 tribos ou das 2 tribos, a representação é de todo o povo de Deus. Então, Deus sempre tinha isso consigo, né? Elias repara o altar do Senhor que estava em ruínas. Diz o texto para nós no versículo 30. O reino está dividido. Nós temos o reino do sul, Judá, capital Jerusalém. Temos o reino do norte, Israel, capital Samaria. Esse altar, que é restaurado por Elias, está no Monte Carmelo, em Samaria. O templo dos samaritanos só vai ser construído no século V. A gente está aqui no século IX, antes de Cristo.
Mas a lei prescrevia a possibilidade de se construir altares para invocar o nome do Senhor. Essa era uma prática comum, inclusive entre as nações pagãs. Se nós observarmos, muitos textos vão falar isso para nós, né? Os mesmos altares pagãos nunca, jamais deveriam ser utilizados pelos israelitas. Os israelitas tinham que fazer seus próprios altares para invocar o nome do Senhor. Mas há exemplos bíblicos que mostram essa adoração nesses lugares chamados lugares sagrados, ou nos montes, né? E eram locais que a gente percebe, inclusive, o povo de Deus fazendo isso. A gente tem os exemplos, especialmente no livro de Juízes, né? De Gideão, Manoá, Samuel, que edificaram altares para Deus nos montes, para Deus. E possivelmente a referência a esses sacrifícios era a mesma apresentada lá na lei de Moisés, capítulo 30 de Êxodo. Então, essa questão de construir, ou de, no caso de Elias, restaurar o altar do Senhor no Monte Carmelo, ela era bíblica, ela era legal do ponto de vista bíblico, né? Moisés recebeu essa orientação do Senhor. E se nós repararmos, tem sacrifícios da manhã e os sacrifícios da tarde. E os israelitas, ou melhor, os sacerdotes de Baal, de Asherá, eles vão sacrificar desde a manhã até a tarde. Chega um momento que Elias começa a zombar deles, por volta do meio-dia. E Elias restaura o altar e talvez, possivelmente, ele vai ofertar ao Senhor às 3 da tarde, que eram horários de sacrifício, às 9 e às 3. E Elias desenvolve todo um ritual aqui desse altar, né? Pede para o povo se aproximar, ele mesmo restaura o altar, escolhe 12 pedras, ajeita a lenha sobre o altar, cava uma vala no entorno daquele altar, sacrifica um novilho, não é um cordeiro, é um novilho, é um filhote de vaca. Então é um negócio pesado, é um bicho grande. Coloca isso sobre o altar e faz tudo isso e pede para que alguns deles derramem água 1, 2, 3 vezes sobre esse altar. Pense comigo aí como é que ficou isso. Pedras, lenha, carne de um bicho grande, sangue e água, sendo derramada em medidas expressivas, a ponto de encher o entorno. É interessante isso tem muito significado para nós. Isso era uma representação, né, irmãos? Quando a gente percebe este altar, e a gente se pergunta, o que era um altar, né? É um memorial, é uma representação, um elemento construído pelos povos para a sua adoração. O elemento que fazia contato entre o terreno e o divino, entre os homens e as divindades. E a gente percebe isso, né, no período de Juízes, antes da construção do tabernáculo de Davi, e antes da construção do próprio templo do Senhor, que vai ter lá o altar no templo, o povo adorava nos montes, construíam altares de pedra, de tijolos, a fim de queimar suas ofertas. E a gente pode lembrar do Salmo 121, quando os peregrinos saem das suas regiões de residência e sobem para Jerusalém, e eles dizem, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Por que elevo os olhos aos montes? Porque nos montes é que existiam os altares em que os povos pagãos sacrificavam às divindades. E ele eleva os olhos aos montes, e de onde virá o socorro? Não vem dos montes, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, diz o Salmo. Com o avanço dessa idolatria em Israel, Jezabel e Acabe começam a adorar essas divindades. Portanto, os altares a essas divindades,
altares dessas divindades estavam em ordem, estavam prontos. Está tudo certinho com o altar de Asherá e de Baal. Estavam em constante manutenção. Aliás, Jezabel contratou 400 profetas de Baal e 450 profetas de Asherá. São 850 sacerdotes para cuidar da adoração dessas divindades. Tem igrejas que reclamam que tem um pastor ou dois que tem tempo integral. 850 sacerdotes custeados pelo Estado, no caso aqui. Agora, o altar deles está tudo bem, está pronto, está lá. O altar do Senhor está derrotado, está destruído, está desfeito, está de qualquer jeito. É muito emblemático isso, meus irmãos, porque, embora o altar de Baal estivesse pronto, a gente percebe pela própria leitura do texto que altares prontos a deuses falsos implicam em grande frustração. Pode estar pronto, mas não tem resposta daquilo. Altar tem a ver com adoração. Adoração é algo a qual as pessoas se dedicam muito. É alguma coisa que faz parte do cotidiano da pessoa. O termo proskuneu, que é prostrar-se, né? O grego. Todos corremos o risco, na realidade, de nos dedicar tanto a coisas e nessa dedicação, nesse corre-corre, nesse faz, nessa busca por mais situações, por dinheiro, por status, por etc, etc, etc. Isso pode também ser para nós uma espécie de adoração. A gente corre riscos assim, se a gente não prestar atenção. O risco de nos dedicar tanto a tantas coisas e se perder naquilo que a gente foi chamado para fazer. Aquilo que de fato Deus nos chamou para fazer. A gente tem alguns exemplos bíblicos exatamente desse, o Sérgio usou um termo aqui, um pouquinho antigo, que eu vou usar, nesse lufa-lufa, nesse fazer, e a gente tem exemplos bíblicos disso, por exemplo, o irmão mais velho da parábola do filho pródigo. Ele fazia, mas aquilo não gerava nada, não gerava vida, não gerava relacionamento, não gerava, sabe, a dinâmica de participar de uma família é diferente de você só ganhar dinheiro. A dinâmica de você participar da vida um do outro é diferente de você só querer fazer as coisas e falar, é assim que faz e tal. Falta vitalidade, falta essa essência. E é justamente isso que o texto mostra para nós. Às vezes, a frustração vem porque o objeto da adoração deixou de ser quem deveria ser. Os homens querem garantias, na realidade. Eles adoram por quê? Por que muitos crentes vão à igreja? Por que muitos crentes dão dízimo? Por que muitos crentes fazem assim, estão sempre presentes? Graças a Deus pela presença de todos, graças a Deus por aqueles que sempre estão presentes, né? Por aqueles que se envolvem, graças a Deus pelos dízimos e pelas ofertas. Mas muita gente faz isso como sendo uma moeda de troca. Faz isso como se isso fosse uma garantia para mim de que eu estou bem. Jesus acusou algumas pessoas de fazerem a mesma coisa. Quando aquele homem orava em pé na esquina para chamar a atenção, dizia, graças te dou, Senhor, porque faço isso, faço aquilo, não sou como esse aqui, esse miserável pecador. Fazia para ser visto. Meus irmãos, a nossa garantia não é o que nós podemos fazer para Deus. A nossa garantia está no que Ele fez por nós na cruz. Essencialmente, o nosso altar é o nosso coração.
Os adoradores de Baal ficaram lá prostrados, se cortando, pulando, dançando, gritando durante 6 horas e nada aconteceu. Se cortando, se esforçando ao máximo para ter alguma resposta dos deuses que não existem, e o resultado é frustração, decepção, humilhação, vazio. Altares prontos, erigidos a deuses falsos, resultam em frustração. Por isso, o grande desafio para mim, quando eu olho para as Escrituras, em textos como esse, é não erigir altares, por exemplo, ao dinheiro. Eu preciso de dinheiro, então eu vou me gastar ao máximo para ganhar, porque eu preciso sustentar minha família, preciso disso, preciso daquilo, preciso daquilo. Não posso erigir altares a pessoas, como se as pessoas fossem o centro da minha atenção, a denominações, a colegas, a filhos, a pais, a esposa, a marido, a pastor, a pastora. Não, os nossos altares são erigidos a Deus. Baal, Asherá, Mamon, nunca responderão nada. Não existe garantia nesse tipo de relação. A gente às vezes se dedica tanto a alguma coisa, nós não temos resposta dessa dedicação e o fruto é frustração. A gente precisa lembrar que a nossa relação primeira é com o Senhor das Escrituras. Porque senão você vai se frustrar e eu também. Não é incomum a gente que já aconselhou muita gente, ouvir no gabinete, mas eu não esperava aquilo daquela pessoa. De todo mundo, mas dela não. Eu costumo dizer o seguinte, que o homem inventou 2 coisas importantíssimas. A primeira dela é a escrita. A segunda é o espelho. Porque se a gente não cai no pecado A, a gente cai no B. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. O que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. E a gente tem que olhar para Cristo. Então, antes de se dizer decepcionado com alguém, eu sei que você, assim como eu, já se decepcionou muito consigo mesmo. Reconsidere seus conceitos. O altar da frustração é esse altar que a gente edifica para nós mesmos, com a intenção de, muitas vezes, ser recompensado. Afinal de contas, não, eu estou fazendo. Mas e o altar de Elias? Elias não tem um altar pronto. Ele chama a atenção do povo para a restauração do altar. Porque se por um lado, todo sacrifício pagão, leva tempo, você tem ali uma situação de horas e horas e horas de veneração, de adoração, de dedicação, de fazer e de acontecer isso, etc, etc, etc. E esse altar, diante desse altar que já está pronto, isso, diante de tudo que se faz, o resultado é frustração. Quando nós olhamos para as Escrituras e vemos uma imagem como essa, a gente percebe que a gente precisa, é uma metáfora do coração da gente, que sempre a gente tem que estar ajustando o nosso altar. Sempre nós temos de estar ajustando essas pedras. Sempre nós temos de preparar esse ambiente. Sempre nós temos de prestar atenção naquilo que está torto. Porque, meus irmãos, muitos têm de levar muito tempo para restaurar seus altares. E eu vou dizer mais. Há portas que nós nunca deveríamos ter aberto. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a pessoa diz, mas eu sou tão novo, quero curtir um pouco, quero viver minha vida, quero fazer assim, fazer assado. Mas nunca saí da igreja, minha vida inteira foi aqui, sei essas músicas de cor. É só um tempo, eu já volto. É só uma experimentada e depois eu paro. É só uma noite, de manhã eu estou aí. Nós não podemos abrir algumas portas. Se abrirmos algumas portas,
esses altares são desconcertados de uma maneira tão sensível que para voltar às vezes é difícil. Desfazer determinados caminhos é bem complicado. Pense no pródigo da parábola que eu já citei, irmão mais velho, estou citando o pródigo agora. Ele desistiu do cotidiano da casa do pai e busca a experiência do inusitado, do diferente, da experimentação fora daquele contexto. E o texto diz que ele vai de mal a pior, a ponto de estar lá comendo bolotas de porcos. Para voltar, dá muito trabalho. Para restaurar esse altar, dá muito trabalho. Ele troca a alegria e a rotina da casa do seu pai pela possibilidade de experiências novas, diferentes, interessantes, mas o pai, a rotina da casa do pai, lhe dá a segurança que ele precisa. Reconstruir aquilo que a gente se permitiu destruir dentro de nós, às vezes, em algumas situações, é bem complicado. Então, o nosso conselho aqui é o seguinte. Primeiro, há altares que não levam a lugar nenhum. Seja comedido no seu desejo, às vezes, de agradar, no seu desejo de fazer, de realizar, disso e aquilo. E segundo, há portas que não devem ser abertas, porque se essas portas forem abertas, depois para a gente voltar, é duro, muito difícil. Reconstruir aquilo que a gente permitiu destruir é bastante complicado. Qual o conselho? Não vá embora, porque voltar é muito mais difícil. O texto diz que Elias pega 12 pedras, cada uma representando uma das tribos de Israel. Cada tribo tem sua história, cada tribo tem seu momento, cada tribo foi eleita por Deus, cada tribo tem lá os seus contextos. Agora, se você estiver aqui de volta, é tempo de restaurar seu altar na presença do Senhor. Porque de todo modo, mesmo aqueles que se sentem tão longe, Deus tem a possibilidade de restaurar qualquer situação. É sacrificante, demora colocar as coisas dentro de nós, muitas vezes em harmonia com a vontade de Deus, porque nós temos a nossa vontade. Nós vivemos contextos bem complicados, uma sociedade erotizada, uma sociedade que você ganha dinheiro em alguma medida fácil, uma sociedade que tem tudo à mão, uma sociedade muito diferente dessas sociedades aqui antigas, mas que os princípios bíblicos são extremamente aplicáveis para os dias de hoje. Então, o desafio para nós é justamente esse. Coloque as coisas no lugar. Coloque as coisas do coração em harmonia com a vontade de Deus. Não há outro caminho, não há o que fazer. Porque é só assim que a gente vai ter, como disse o pastor Sérgio, paz. Restaura o altar da sua vida. Talvez você que está me ouvindo, ou você que está aqui, que se sente longe. Se você nasceu de novo, você não nasceu para viver longe de Deus, não nasceu para viver longe da sua casa. A sua casa pode ser aqui ou em outro lugar, mas onde se congrega um povo que se chama pelo nome do Senhor. E mais, isso demora. Exige limpeza do terreno, cada pedra é recolocada no seu devido lugar, a madeira ajeitada. E o que a gente tem de sacrificar, de matar, tem a ver com sangue, tem a ver com renúncia. Sabe, meus irmãos, essa imagem é muito emblemática. E especialmente porque nós não estamos ainda em casa. E esse é o maior desafio para nós. Não vai melhorar nada. Não pense. É daqui para pior. Fulano ou cicrano ganhe, não vai melhorar nada. Nós não chegamos em casa ainda.
Por isso que a gente tem que lutar com a gente mesmo. Tem que sempre olhar para o Elias, restaurando aquele altar, e falar: Deus, ó, isso aqui está fora de ordem. Eu estou em desarmonia. Isso aqui está desconcertado. Sabe? Porque existe possibilidade de restauração nele. Nós estamos em território inimigo, não chegamos em casa ainda. E às vezes, podemos sim nos misturar com esse mundo, com as suas fantasias, com as suas alegorias, com os seus prazeres, mas você é de Deus. Eu sou de Deus, nós somos de Deus, e Deus vai arrumar um jeito de falar comigo e com você, estejamos onde estejamos, ainda assim a gente vai ouvir aquela voz dizendo: vem cá, e aí, posso voltar? Posso te orientar sobre isso, que eu acho que você está meio confuso? Deus sempre vai dar um jeito de falar com você e comigo. Talvez esteja falando agora. Alguém pode dizer: mas pastor, eu fui tão fundo, fui tão longe. Será que eu consigo subir? Acho que eu desci demais. Acho que para mim não dá mais. Olhe para aquele amontoado de pedra, de madeira. Olhe para aquela carne sangrando. Olhe para aquela água escorrendo. Olhe para aquilo enchendo aquele entorno, aquela valeta no entorno daquele sacrifício. Olhe para aquilo. Logicamente, aquilo não tem nenhuma possibilidade de pegar fogo, porque os elementos não colaboram para que esse fogo se pegue. Não existe possibilidade, e você pode estar com o coração gelado também, vindo de experiências difíceis, de traumas, de perdas, cheias de dúvida sobre muitas coisas, mas quando Elias derrama aquela água toda sobre aquele altar, depois de estar tudo montado, sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo: eu conheço o meu Deus. Ele já me deu sonhos e visões. Eu dobrei minha capa uma vez, bati no Jordão, ele se abriu em dois. Orei e não chove desde então. Fui alimentado por uma viúva, ela só tinha uma botija de azeite e um pouquinho de farinha, e durante o tempo que ela me alimentou, não faltou nem o azeite nem a farinha. O filho dela morreu, eu orei ao Deus dos céus e ele ressuscitou. Elias conhece o Deus que ele serve. Então o que a gente percebe é que ele conhece esse Deus, ele conversou com aquele Deus, com o nosso Deus, naquele dia. Portanto, ele pode afirmar com toda a força e experiência que não há distância, largura, altura ou profundidade que ele não consiga transpor para alcançar alguém. E esse é o grande mistério. Você pode estar em qualquer situação. Se você der um passo, ele vai te dar um abraço apertado. E ele nunca mais vai te largar. Porque este é o Deus das Escrituras. Se você nasceu de novo, se você crê no Senhor dos Exércitos, se o Senhor crê no Deus de Elias, no Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, se você crê no Pai de Jesus Cristo, se você crê nesse Cristo, nesse Deus que foi encarnado em Cristo, e se você der um passo em direção a Ele, você jamais escapará do seu abraço, porque Deus faz assim. Dê um passo e Ele te dá um abraço. E mais, Deus honrará seu sacrifício, honrará sua reconstrução de altar, não por causa de você, mistério, mas por causa dele mesmo, porque é Ele se comprometendo com a sua palavra que diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Então, meus irmãos, Elias ora: responde-me, Senhor. Responde-me para que esse povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e fazes o coração desse povo voltar para ti. O milagre maior não é descer o fogo do céu e transformar aquilo tudo em pó. Não. O milagre maior é justamente converter os corações de volta a Deus. Muita gente já viu muita coisa e nunca se converteu. Parábola do rico e Lázaro. Quando o rico e o Lázaro morrem, o rico fala para o Senhor: deixa eu ir lá avisar meus parentes que ficaram lá. A resposta de Jesus para ele: se eles não ouvirem os profetas, ainda que você ressuscite e volte a eles, eles não ouvirão. Se eles não crerem na palavra, nada poderá ser feito. O texto diz então que o fogo do Senhor caiu, queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água da valeta. E quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Na versão antiga, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Cantávamos até esse hino. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, cantemos. Que só o Senhor é Deus. É nesse texto. É nesse texto. Então, queridos, a nossa oração é essa: que o Senhor nos ajude a viver para Ele, até o fim, porque os dias são maus. E nós podemos nos perder nos nossos projetos particulares e achar que estamos fazendo muito bem, e de repente isso vira um objeto de adoração e a nossa relação com Deus fica cada vez mais seca. E a gente também pode se perder na vida, com os contatos, com as vidas, com os relacionamentos esquisitos, com os contatinhos, com isso, com aquilo outro, e de repente a gente pode chegar e abrir portas que a gente nunca deveria ter aberto aquelas portas, e depois precisa reconstruir altar na presença de Deus. Isso dá um trabalho doido, mas um passo, e Deus te dá um abraço, e não te solta mais. E a gente vai seguir assim, até aquele dia. Não se impressione com gente que fala bonito, mas que não fala a palavra de Deus. Os dias são maus também por causa disso. Lembre-se disso. Deus detesta a duplicidade. Sempre que necessário, nós precisaremos sim restaurar nosso altar. E nós não podemos esquecer que Deus sempre vai ouvir a oração daquele que, com sinceridade, invocar o seu santo nome. Amém? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero orar com vocês, fiquem em pé comigo. Alguém especificamente que sentiu-se tocado por essa palavra, quiser dar um sinal com a mão, a gente vai orar junto. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Senhor, obrigado pela palavra do Senhor. Obrigado por essa verdade, que não é minha, é da Tua palavra. Que a gente possa, nesse momento tão difícil que o mundo vive, não esfriar na fé. A gente quer manter uma fé acesa, uma fé viva no Senhor. Por isso, Senhor, nos ajude. Nos ajude a viver para a glória do Teu nome. E que essas mãos que se ergueram, que o Senhor possa ajudá-los, que a igreja também, enquanto comunidade, os fortaleça, os ampare, os anime, e que em tudo o Teu nome seja glorificado. Nós Te louvamos, Senhor, porque sabemos que a Tua palavra é a verdade. É só ela que nos garante paz, alegria, consolo e esperança.
E é nela que nós estamos fiados, nós confiamos nela. Obrigado, Jesus, por esse tempo aqui na tua presença e que o Senhor seja honrado sempre na nossa vida. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo seja com a nossa vida, desde agora e para todo sempre. Digamos todos, Deus abençoe vocês, vamos louvar e em seguida nós vamos embora.